música, e aí as minhas amigas, né, de língua espanhola vão acompanhando, tá bom? Para as mulheres narigudas, para as magras, para as barrigudas, para as rainhas da nossa nação. Eu amo as depiladas. Para as devotas, para as miúdas, para as hereges, para as peitudas, todas moram aqui no meu coração. Eu canto para as solteiras, para as casadas, para as virgens, para as taradas, para vocês é que eu compus essa canção. Mulheres, mulheres, de tantas formas, tantas cores, tantas peles, divinas amadas, quero acordar num mundo em que seremos todas respeitadas. Reverencio as artistas, produtoras e, claro, compositoras, delas nasce a minha inspiração. Também das mães e das donas de casa, liberdade é ter asa pra voar em qualquer direção. Joyce, Ana, Zélias e Terezas, saibam que as suas grandezas inspiraram minha geração. Cristina, Julianas e Marias, creiam, pois as suas filhas com certeza lhes orgulharão. Mulheres, mulheres, de tantas formas, tantas cores, tantas peles, divinas amadas, quero acordar num mundo em que seremos todas respeitadas. Um salve pras mulheres narigudas, pras magras, pras barrigudas, pras rainhas da nossa nação. Eu amo as depiladas e as peludas, as carecas cabeludas. Meu grito é pela união. Um cheiro pras devotas, pras miúdas, pras hereges, pras peitudas, todas moram aqui no meu coração. Eu canto pras solteiras, pras casadas, pras virgens, pras taradas, pra vocês é que eu compus essa canção. Mulheres, mulheres, de tantas formas, tantas cores, tantas peles, divinas amadas, quero acordar num mundo em que seremos todas, 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 pretas, brancas, crespas, louras, cis ou trans, nossas irmãs, amarelas, todas elas respeitadas. Uau! Legal. Deu para ver direitinho, gente? Nossa, é muito demais essa música. Linda, maravilhosa. E ela cantou no The Voice, né? Essa música é autoral, ela foi participar, mas essa música é dela, né? Ela tem cada canção muito bonita. E aí, espero que as amigas tenham entendido a letra. Bom, vamos começar. Eu já vou pedir agora para a gente escolher o idioma, né? Para poder a Rita já começar a fazer a tradução. Então, ali tem aquele globinho escrito Interpretation. É só clicar ali e escolher o idioma que você pertence, né? Não tenho ainda. Não tenho o globinho ainda. Só um minutinho, eu vou dar o start agora. Aparece agora? Agora sim. Agora sim. Jansen Ventura, era bom explicar para a Jansen, não sei se ela já participou de alguma... Cima, Venezuela. A Rocio. E a Rocio. E Sandra, acho que durante a apresentação, conforme vai entrando, você de novo relembra isso, a Rita, põe de vez em quando no chat, porque as pessoas não sabem. Deixa eu ver o que a Marina... Tá bom, com certeza, vou dar uma olhadinha, tá? Oi, Marina. Tá dando para me ouvir? Estamos ouvindo. Está me ouvindo? Sim. Então tá.
Todo mundo já escolheu, né? Já podemos... Eu acho que é melhor a hoje... Marina, Sandra, acho que é melhor a Marina tirar a imagem, já que ela está com um problema na comunicação, é melhor ouvi-la bem do que ficar caindo. Marina, está ouvindo? Mas está caindo? Vocês não estão me vendo bem? A imagem está oscilando, isso a voz também. A imagem está ruim, Marina, acho que é melhor você tirar a imagem. Certo. Paulinha, presente. Marina, fala um pouquinho com a gente para ver se se a gente está te ouvindo. Sim. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Agora sim, estamos Agora ouvindo. sim. Agora sim. Frustrante. Então, Deixa eu meninas, ver. nesse momento, eu vou só explicar esse início, né, que a gente hoje é dia 18 de março, a gente combinou de estar aqui, né, dando continuidade ao estudo dos feminismos, né, no mundo, a história dos feminismos, e aí combinamos que estaríamos estudando a introdução. E hoje a introdução ficou a cargo da Célia e da Marina, Célia Aldegalega, de Portugal, Marina França, do Brasil. Então, vamos começar com a Marina, não é isso que vocês combinaram? A Marina vai ser a primeira, vou compartilhar uma tela que a Marina pediu, é só algumas coisas para guiar, né, o que ela está falando, e depois a gente passa para a Célia, e aí cada uma vai ter 20 minutos, eu falei 15, 20 minutos, para depois a gente voltar, para a gente poder conversar bastante sobre o que a gente já leu também, tá bom? Então, Paulinha já escolheu o idioma, tá tudo certo, né, gente? Vamos lá? Não, falta, espera só. A Rita, elas não estão conseguindo ouvi-la. Podemos? Eu não estou vendo. Aproveitar a espera aí. Sandrinha, só uma correção. A gente vai fazer então tá isso bom. no mundo, Agora mas sim. por enquanto é só na América Latina, não é isso? Agora entrou. Da América, História do Feminismo na América Latina. É o livro. Acho que elas estão ouvindo, pelo menos eu pus lá no espanhol, eu consegui ouvir a Rita, tá bom? Não, Então, entrou agora, elas já deram sinal que, ó, agora Ok. as duas estão ouvindo, começou a tradução, beleza. Então, tá bom. Vamos lá. Marina, eu vou passar, já vou dar a palavra para você, já vou compartilhar desde o início, ou você vai falar primeiro? Não, pode colocar o primeiro. Pode colocar o primeiro. Dá para começar? Sim. Então, em primeiro lugar, primeiro agradecer a Célia, né, que nós acabamos nos entendendo muito distante a forma de apresentar, não? E agradecer todo o grupo, eu estou contente por estar aqui, né? E é um tema que sempre me interessou, que sempre esteve envolvido na minha área de atuação, que é o serviço social, né? Essa autora é excelente, ela fez um levantamento seríssimo sobre a situação da mulher na América Latina, e é muito interessante que logo o que eu percebi é que ela não desperdiça um tempo. Já no agradecimentos, ela aponta a questão da dificuldade da pesquisa, não só no Brasil, como na América Latina toda, né? Como que é difícil coletar informações. Só quem fez já pesquisa sabe disso, né? E a outra coisa também que eu acho que, e ela cita, que o acesso às comunicações continua difícil. E a proposta da autora é, antes de tudo,
reconhecer que os fundamentos da desigualdade e da justiça se encontram na desigualdade, se encontram na estrutura patriarcal. Essa é a grande proposta da autora. E ela cita com muita veemência que isso não começou no século passado, isso já vem na época dos primórdios da humanidade. Uma vez eu li um livro que diz assim, que o machismo começou lá no tempo das cavernas, quando o homem percebeu que a mulher para engravidar dependia dele. Enquanto ele achava que era só algo da mulher, ele a respeitava. E depois, quando ele percebeu que dependia dele, começou-se a submissão. Esse é um livro que eu li, que eu achei muito interessante, né? E ela cita também que qual é a proposta? Pode trocar, Sandra. Qual que é a grande proposta dela? Ela, no final do prefácio da brasileira, ela cita um caso muito emblemático aqui do Brasil. Eu não sei se as pessoas... as brasileiras devem lembrar bem da história, devem conhecer bem a história. Então, por que ela cita que o caso da Ângela Diniz foi muito emblemático no Brasil? Eu lembro vagamente dessa história, eu lembro que naquela época eu era muito permeada de preconceitos, ora eu ficava a favor da Ângela Diniz, ora eu ficava contra a Ângela Diniz, né? Mas por quê? Porque nesse caso em específico, ela foi em julgamento em 1981, ela foi morta pelo amante dele, e no primeiro julgamento o agressor dela foi defendido por um grande advogado, ele foi absolvido. Por quê? Porque nesse momento eles culpabilizaram a vítima, isso é o que a gente vê muito no Brasil, não sei se nos demais países da América Latina, eles culpabilizaram a Ângela Diniz pela situação de vida que ela vivia, pela vida libertina que ela tinha, pela liberdade que ela exercia na época, na sua vida sexual e tudo mais. Então, o que ele fez? Ele foi considerado... deixa eu apagar um pouquinho. No primeiro julgamento, ele foi absolvido. E aí o movimento feminista se rebelou. E se rebelou de tal modo que ele foi a julgamento novamente. E nesse segundo julgamento, ele foi condenado a 15 anos de prisão. Então, é exatamente por isso que esse caso é muito emblemático, porque começa um caminho em que se deixa de culpabilizar a mulher por ser assassinada, por ser morta pelos seus maridos. E a questão das mortes por marido aqui no Brasil, até 1916, o homem não era culpado por matar a mulher em caso de adultério, ou no caso de adultério, mas ele poderia ter, no caso dele, ele não era condenado por isso. Então, apenas em 1916 é que alterou isso. Eu fiz questão de fazer essa pequena pesquisa da Ângela Diniz para ter claro o porquê que ela é tão emblemática no Brasil. Colocou? Apagou? Então, a autora propõe nesse livro que uma forma de estudar o tema. É um outro tema que eu me debati, que eu pesquisei um pouco mais, que é a agência. A agência é a capacidade de realizar os atos de criação própria que produzem efeitos duradouros além do próprio autor. Se eu escrevo um livro, simplesmente, para a autora e para o termo agência, não significa que vai mudar a estrutura. Na verdade, ela considera a agência
quando acontece a mudança da estrutura. Então, dessa forma, todos os elementos socioculturais que afetam a capacidade da agência constituem a estrutura. Portanto, a agência tem um papel significativo na formação da estrutura, a qual, por sua vez, afeta a agência. Pode mudar, Sandra. E isso é muito importante mudar, porque esse tema, embora ele apareça, o termo agência aparece só na década de 80 do século passado, mas ele já era debatido anteriormente com a questão que nós percebemos muito no movimento espírita, com temas que temos destino e liberdade, predestinação versus livre-arbítrio, determinismo versus voluntarismo. Então, o debate desses temas já haviam. Nós podemos alterar a sociedade em que vivemos ou não podemos alterar a sociedade em que vivemos? Então, logo do início, ela parte desse pressuposto para trabalhar com a agência. Não se nasce feminista, da mesma maneira que a ordem social não vem embutida na espécie biológica. Ela mesma, nós também temos histórico disso, aponta a dificuldade que ela teve para aderir ao feminismo, porque talvez ela como nós, tínhamos dificuldade, quem atuava no movimento estudantil, no movimento sindical, parecia que eram reivindicações à parte, que não era a reivindicação de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, até entender que o feminismo trabalhava por um socialismo e ele nos fazia perceber as verdadeiras fases da opressão, demorou um pouco. Ela cita que a maçonaria colaborou um pouco para a piora da misoginia e cita os movimentos sindicais, que até hoje apresentam dificuldades para aderir às pautas feministas. E ela chama atenção também, isso tudo ela vai falar no transcorrer do livro. Quem já está no livro aí, já está na metade, ou terminou, vai perceber que todas as questões que eu estou levantando, ela cita na introdução, mas está no livro, já aparece em cada capítulo. E ela chama atenção para as outras lutas, né? A mais próxima nossa é a luta do LGBTQIA+, que agora incluiu mais um termo, que é o pansexual mais. Então, nós ainda temos de trabalhar alguns preconceitos em relação a esses grupos e esses grupos em relação a nós. Pode mudar, Sandra. Para a autora, a agência é usada para coletivos femininos empenhados em transformar as condições existenciais e ela é sustentada e ela é constituída ao sustentar um programa de reivindicação. Então, por isso que no início eu falei, um ato isolado não significa agência. A agência está quando há mudança a mudança de atitude, a mudança dos direitos e tudo mais. E os temas que contrapõem a agência e que a sociedade trabalha muito com isso, e as religiões também, a educação pela adaptação, a religião pela resignação e o deixar estar como que fica, que, em outras palavras, é a adaptação, resignação ou a negligência. Pode mudar, Sandra. Então, em outras palavras, a agência é a capacidade de indivíduos em agirem de forma independente e fazerem as suas próprias escolhas. Em contraste, as estruturas que nós temos de trabalhar é a classe social, religião, gênero, etnias, costumes, que determinam ou limitam o agente em suas decisões. Conhecer as possibilidades da agência, os elementos estruturais, segundo a autora, abre horizontes e permite que nós identificamos, em primeiro lugar, o nosso lugar no mundo, com o fim de melhorá-lo.
Então, eu acho que essa questão da agência que permeia todos os capítulos é muito importante, inclusive, para quando nós vamos preparar programas e projetos. Pode mudar, Sandra. Então, qual é a proposta que ela cita em seguida? Que eu fui percebendo na leitura dessa introdução. É abdicar de uma hierarquia sem fundamento que não corresponde a nenhum mandato natural ou sobrenatural, pois foi fruto de uma insidiosa construção sociocultural ao longo dos tempos. Então, desconstruir é o que nos cabe nesse momento. E essa construção também excluiu homens que não se adequavam à exigência da época, na história, e sem necessariamente serem gays ou homossexuais, mas que não eram masculinizados conforme a sociedade queria. Então, nós e esses grupos fomos deixados de lado. Pode mudar, Sandra. Então, a autora destaca a importância, isso já falei, do feminismo para outras agendas. O LGBTQI+, é uma delas. E aponta também a dificuldade em conciliar alianças, né? Não há registro de agências coletivas antes do século XIX, mas desde sempre houve vozes de mulheres que fizeram fissura no tecido patriarcal. Pode mudar, Sandra. Ela cita algumas que eu já citei anteriormente em alguns outros lugares. Primeiro, a Cristina de Pizan, autora do livro Cidade de Damas, em 1405. O outro, a Marie de Legage de Gounay, a quem se atribui a escritos sobre a igualdade de homem e mulher. Essas duas últimas eu vou falar um pouquinho mais. A Olympe de Gouges, não sei se é assim que pronuncia, é o pseudônimo de Maria Guzet, ela é de extrema importância, primeiro porque ela se contrapôs a Napoleão, porque para quem estudou a Revolução Francesa, assim que houve a Revolução, Napoleão chamou para si o mundo feminino, e quando ele ganha a Revolução, ele tenta afastar as mulheres, porque na época da pré-revolução, as mulheres podiam frequentar academias, podiam frequentar os mesmos lugares que os homens, mas isso depois foi suspenso. E ela vai batalhar principalmente nesse século, que embora tenha sido chamado século das luzes, é o século pior para nós mulheres, porque foi o século que se sistematizou a submissão que já vinha ocorrendo desde o passado, já vinha ocorrendo de tal forma que na época do feudalismo o homem tinha se tinha uma mulher, ele tinha um bem, e nesse bem ele podia bater, ele podia vender, ele podia fazer o que quisesse com esse bem. Mas não foi sistematizado quando começou na Revolução Francesa. E ela trabalha esse livro para contrapor, por quê? Porque os direitos do homem, eles citam na Revolução Francesa os direitos do homem, embora se subentenda que esteja incluindo homem e mulher, mas foi o século que separou, que o homem é fora do lar e a mulher é dentro do lar. E a mulher, paradoxalmente, em função da maternidade, foi considerada a da submissão dela. A coisa foi tão séria que ela foi à guilhotina. A Revolução Francesa foi em 1789, em 1791 ela escreve o livro e alguns anos depois ela foi à guilhotina. Então foi a mulher que lutou, que enfrentou Napoleão Bonaparte. E a outra, Mary Wollstonecraft, não sei se eu já pronunciei certo, que antes de tudo, primeiro abominava a submissão feminina a partir da própria mulher, que é aquela mulher que queria ser tratada como rainha.
né? Que quer um atendimento especial, que acha que nós temos um atendimento, temos uma característica de reforçar essa submissão do homem. Então, ela contrapôs a Inglaterra. Então, isso é uma coisa também extremamente importante. Então, essas mulheres foram o que ela citou, que fizeram fissura no patriarcado. Tem outros antes dessas daí, mas esses foram os fatos principais. Pode ir, Sandra. Eu estou tentando... Uma coisa, só por curiosidade, esse sistema sempre traz muita coisa, né? O Rousseau, a Mary Wollstonecraft, lutou contra Rousseau, a outra foi contra Napoleão. Para vocês terem uma ideia, Rousseau defendia que não se devia investir na educação formal das mulheres, porque isso era oneroso e desnecessário, e nós não íamos fazer nada com isso, né? Então, ela trabalhou o tempo todo com isso. Então, essas são as mulheres que fizeram a fissura. O Código Bonaparte, né, ele reforçou o imaginário, como eu disse, que foi o pior século para nós mulheres, que começou 18 e 19, o imaginário de que éramos propriedades do marido, sendo que isso foi questionado, segundo ela, por George Stuart Mill, que também escreveu sob influência de sua esposa Henriette. E é no século XIX que surgem as primeiras agências de denúncia e enunciação de direito. Ela deu destaque a uma convenção de Seneca Falls, em 1848, onde surgiu a Declaração de Sentimentos relacionando a história da humanidade com a ausência de direito das mulheres. E nessa convenção também surgiu a reivindicação do direito de votar, e o mais interessante, a negação de patrimônio, porque o matrimônio transformava nós, mulheres, em mortas-vivas, porque a partir daí nós vivíamos obediência aos seus amos. E a outra autora que ela dá destaque, e que também para ela se aproxima da agência, é Hubertina Auclert. Ela trabalha arduamente para questionar essa diferenciação de homem e mulher de acordo com por causa das características físicas e as funções que eram dadas às mulheres. Por mais paradoxal que possa parecer, o fato de ser mulher e de ser mãe nos levavam à submissão, porque nós éramos considerados tal e qual animais. Então, nós estávamos muito próximos à natureza. E a outra autora que ela cita, e cita bem, é que também se aproxima, ela escreve 2 livros, que é a Virginia Woolf, Orlando, 1928, que ela já fala das diferenças de séculos, de gênero, 1/4 só seu e 3 guinéus. A Virgínia, ela fala do tema a partir de pesquisas com a percepção de que a chave da emancipação das mulheres se encontra no desempenho laboral e na crescente profissionalização. Os livros dela foram muito utilizados, embora ela não fosse necessariamente uma feminista, foram muito utilizados pelo movimento feminismo. A Virgínia, isso também é uma só curiosidade que não está escrito no livro, é autora de uma frase: por muito tempo na humanidade, autor anônimo foi uma mulher. E nós que estudamos um pouco o tema, sabemos que tanto no mundo da ciência como no mundo da literatura, muitos estudos que foram feitos por mulheres foram assumidos por seus maridos. E com relação às profissões, nós nós só podemos exercer livremente a partir da segunda metade do século passado. Pode mudar.
A autora defende a tese também de que a chave do... Estou terminando meus 20 minutos, né? A autora defende a tese de que a chave do fortalecimento do regime patriarcal foi a maturidade do sistema capitalista e a afirmação da burguesia como grupo dominante. Embora ela sempre fale que a submissão precede a isso, mas o sistema capitalista emperrou isso de vez, né? Um tema que eu já falei, a construção da valoração da maternidade, é um fenômeno que surgiu no século XIX. Até aquela questão de ser mãe desnaturada, mãe que abandona os filhos, como se a maternidade fosse mudasse os instintos das mulheres, que nós teríamos algo a mais que os homens, que foi uma espécie também de preconceito. E que nos empurrou cada vez mais no interior das residências. Pode mudar, Sandra. Aí eu encerro aqui, porque aqui no Brasil o pessoal me conhece, eu me envolvo um pouco, então às vezes eu estendo, então tem que ser o mais sistemática possível. Mas eu fiz questão de citar uma outra autora, que é uma carimbenha radicada nos Estados Unidos, que é André Lorde, que ela diz o seguinte: não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes da minha. E a outra é da Rita Lee, para quem não é do Brasil, uma grande roqueira do Brasil, fantástica, que sempre também trabalhou pela liberdade da mulher, com textos belíssimos em suas músicas, e um dos textos dele é esse: toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meia. Leila Diniz. Leila Diniz, para quem não é do Brasil, foi uma mulher que também é uma atriz que desafiou o seu tempo, a primeira mulher que apareceu nas praias aqui no Brasil, grávida, e que foi um escândalo total, e que também foi muito julgada na época por seus hábitos e por seus costumes. Então, essa parte da introdução, para mim, é muito importante, que mostra como a autora vai caminhar nos seus textos. E aí a Cecília já vai apresentar mais a questão que se segue em relação aos outros movimentos. Então, muito obrigada. Essa é a apresentação. Espero ter feito a contento. Excelente, obrigada, Marina. Que bom que deu para te ouvir bem, sabe? Importante ouvir bem a sua voz. Obrigada, muito bom. Obrigada. E aí a gente já vai dar continuidade, então, para a parte da Célia Aldegalega, né? E já podemos deixar nossos microfones mudos. Célia, com você. Ok. Então, eu vou desenvolver a partir dos restantes capítulos da introdução, mas vou capítulo a capítulo. E vamos começar pelo alvorecer do movimento proletário e a sua relação com o feminismo, que não é boa. Como sabemos, os movimentos proletários chegam ou começam a formar-se a partir da segunda metade do século XIX, mas as relações do feminismo com o movimento proletário são difíceis, controversas e frustradas no geral. A primeira Associação Internacional de Trabalhadores, que se dá em Genebra, na Suíça, em 1866, mais vulgarmente, pelo menos aqui em Portugal, chamamos-lhe sempre a Primeira Internacional, reúne correntes ideológicas de esquerda, comunistas, marxistas, socialistas, utópicos, anarquistas, bakunistas e proudianos, sindicalistas, reformistas, republicanos, democratas radicais, cooperativistas de toda a Europa e dos Estados Unidos, mas a questão das mulheres já vamos ver que é bastante delicada.
Haveria ainda mais 4 congressos até 1872, em Lausanne, Bruxelas, Basileia e Londres. Aliás, a sede, o Conselho Geral da Internacional era em Londres, onde foram discutidas as condições de trabalho do proletariado da época, as relações de trabalho, a função e a importância dos sindicatos, a coletivização da terra e dos meios de produção. Foram aprovadas a promoção da solidariedade e a colaboração entre os meios, entre os operários de toda a Europa, com os processos de luta de cada país, a promoção do cooperativismo, a redução da jornada de trabalho para 8 horas e melhores condições de trabalho, sobretudo, e aqui sim, entram as mulheres e as crianças. As crianças também trabalhavam. É estimado que no período de maior afirmação, entre 1870 e 1872, o número de adesões à internacional tenha superado os 150 mil membros. Mas, embora eles prestassem atenção às condições laborais das mulheres e das crianças, acreditavam que as mulheres não deveriam trabalhar, devido à dureza das condições de trabalho e ao assédio sexual. Isto é o que diz a Dora Barrancos, ou o que a Dora Barrancos enfatiza, e é verdade, mas eu acrescento que, na realidade, mesmo dentro deste contexto contestatário, reproduzia-se a cultura patriarcal, ou seja, os operários e os ideólogos de todos estes movimentos também exerciam a cultura patriarcal. A Dora chama a atenção para a patrimonialidade dos corpos femininos, a transversalidade em todas as classes sociais, operários incluídos, na atitude de confinar as mulheres à esfera do privado. E eu reforço, era a transversalidade da cultura patriarcal. Mas, basicamente, como é sabido, não houve sintonia entre os movimentos operários e os movimentos feministas, salvo pontualmente. A Dora refere também o pioneirismo da franco-peruana Flora Tristán, que foi avó do Paul Gauguin, eu não sabia, do pintor Paul Gauguin, na reivindicação dos direitos das mulheres, nomeadamente escreveu o livro O Sindicato dos Trabalhadores, em 1843. Ela defendeu sobretudo as mulheres pobres, denunciando os maus tratos a que eram sujeitas, e há que recordar que nos primeiros períodos do feminismo a violência doméstica não era abordada. Portanto, ela própria foi vítima de violência doméstica, assim como os 2 filhos, a filha e o filho, e terá tentado estabelecer uma ponte entre o feminismo de classe e o movimento operário sem sucesso. Ora bem, as posições anarquistas e os insultos contra as feministas. Vamos recordar que há 3 ideólogos do movimento anarquista. O fundador, poderíamos dizer que é o Pierre-Joseph Proudhon, que viveu entre 1809 e 1865, era mutualista. Mikhail Bakunin, coletivista, viveu entre 1814 e 1876, e o Piotr Kropotkin viveu entre 1842 e 1921, era cooperativista. Este texto que a Dora refere, da autoria do Proudhon, e que era extremamente insultuoso para as mulheres, chamou-se A Pornocracia, ou As Mulheres nos Tempos Modernos. Eu vou tentar. Anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. O participante precisa compartilhar a tela. Sandra, desativaste o compartilhamento de tela. Eu deixei liberado, você não está conseguindo compartilhar? Quando eu tentei compartilhar, aparece um quadradinho que diz: o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante.
Deixa, vou tentar outra vez, mas voltar para Sei. É uma música que você vai colocar? É alguma coisa assim? Não, né? Não, é um slide, simplesmente. Eu não sei se eu vou conseguir mudar isso agora. Teria que entrar lá na... Então, mas já se vais aos aplicativos, Oi, Rita. é pena, porque de facto fazia sentido. Deixa eu ver se eu encontro. Para te dizer onde é que Vê agora, Célia, por favor. Ok. Ok. Quando virem, digam-me. Agora sim. Eu estou abrindo. Ok. Estão vendo? Ok. Então, eu vou exemplificar o que é que o Proudhon disse sobre as mulheres. Ele escreve este texto como resposta a um grupo de mulheres escritoras que estava a reivindicar realmente, que estava a reivindicar direitos, não é? E ele ridiculariza essas mulheres, depois tem aquela cheia, se eu conseguir. Não está a mexer. Eu digo, está passando rápido, desculpem. Célia, volta lá para o começo, coloca naquela posição de apresentação. Não, já está. E aí você vai passando com o mouse. Mas já está. Olha aqui. Espera. Eu digo, é porque eu depois tenho aqui demasiadas coisas em cima e não consigo ler. É só isso. Ok. Agora foi. Eu digo que o reino da mulher está na família. Isto dizia o Proudhon, o anarquista, que a esfera do seu brilho é o domicílio conjugal, que é assim que o homem, em quem a mulher deve amar não a beleza, mas a força, desenvolverá sua dignidade, sua individualidade, seu caráter, seu heroísmo e sua justiça. E é com o fim de tornar esse homem cada vez mais valoroso e justo, e sua mulher, consequentemente, cada vez mais rainha, que ataca a centralização, o funcionalismo, a feudalidade financeira, a exorbitância governamental e a permanência do Estado do Brasil. Ele escreveu isto em 1875. Vamos embora. Só consigo fazer assim. Okay. Quanto às coisas externas, eu não as quis, não as quero para a mulher. E pelos mesmos motivos, a guerra, porque a guerra combina tão pouco com a beleza quanto a servidão. Eu não quero a política, pois a política é a guerra. Eu não quero as funções jurídicas, policiais ou governamentais, porque elas são sempre a guerra. Factos. Eu vos cito de uma só vez 60.000 patentes de invenções e aperfeiçoamentos obtidas por homens na França desde 1791, contra uma meia dúzia obtidas por mulheres em artigos da moda. Factos. Eu vos cito ainda a biografia universal. Calculem quantos dos indivíduos de cada sexo se distinguiram na filosofia, no direito, nas ciências, na poesia, na arte, em suma, em todos os exercícios do espírito. Confio em vocês quanto ao resultado. Eu nunca encontrei uma mulher que fosse capaz de acompanhar um raciocínio
durante 15 minutos. Elas têm qualidades que nos faltam, qualidades de um encanto particular, inexprimível, mas em termos de razão, de lógica, de capacidade de articular ideias, encadear os princípios e as consequências e de perceber as relações entre eles, a mulher, mesmo a mais superior, raramente alcança o nível de um homem de capacidade medíocre. Perguntem à frenologia. Ela nos diz que o cérebro da mulher não é constituído da mesma forma que o do homem. De facto, as divisões cerebrais que correspondem, até onde se pode garantir por milhares de observações, às faculdades poderosas do espírito, da causalidade, da comparação, da generalização, da idealização, do aperfeiçoamento ou o progresso, têm assim como os instintos polémicos e guerreiros, de comando, de firmeza e de personalidade, maior desenvolvimento no homem, menor desenvolvimento na mulher. Em compensação, e como se a natureza, não contente com essa superioridade de potência concedida ao sexo masculino, tivesse querido prevenir toda a insurreição da parte do sexo fraco, deu a este, predominantemente, a veneração, a subordinação, o apego, a residência, a cautela, a necessidade de aprovação e de elogio, todas elas faculdades que revelam a desconfiança que a mulher tem dos seus recursos. Enfim, uma espécie de espírito intuitivo e divinatório que faz às vezes na mulher de raciocínio e convicção. E como se isso ainda não bastasse para a paz doméstica, para a ordem das sociedades e para o destino final do género humano, a massa total do cérebro é menor na mulher, na proporção média de 3 libras e 4 onças contra 3 libras e 8 onças. Vou interromper. Pois já viram que este revolucionário Proudhon disse das coisas mais abomináveis sobre as mulheres, incluindo a defesa da frenologia de que os cérebros das mulheres eram menores. Portanto, estávamos fritas no princípio dos movimentos operários, porque, de facto, a corrente anarquista é muito forte em toda a Europa e também nos Estados Unidos, mas, de facto, eles reproduziam, e, no caso do Proudhon, até com muita agressividade, todo o ideário patriarcal em relação às mulheres, tentando até disfarçar, o que não quer dizer que não fosse verdade, com as condições violentíssimas de trabalho nas fábricas para as mulheres e para as crianças e com o assédio sexual. É verdade. Isso era também verdade. Mas não era desculpa para pensarem que éramos basicamente estúpidas. Enfim, continuando com a Dora, a Dora refere também a interface do anarquismo em Espanha e Itália. Eu poderia acrescentar também em Portugal, é um movimento muito forte no início do século XX, e a adesão de mulheres à corrente ideológica, com participação ativa na vida pública e na vida privada, nas atividades culturais e sindicais, embora este primeiro grupo de mulheres não se identificasse ainda como feministas. Em Portugal, por acaso, já se identificavam como feministas no princípio do século. Aliás, há uma coincidência com a implantação da República, ou seja, eram mulheres feministas e republicanas que tiveram um grande desgosto, porque quando a República foi implantada em 1910, elas tiveram esperança de ver realmente os seus direitos fundamentais reconhecidos, inclusivamente o do voto, e isso não aconteceu. Agora, refere que as mulheres feministas, a perspectiva de que as mulheres feministas eram burguesas que lutavam pelos seus interesses de classe. Ora bem, sobre isto eu tenho um comentário a fazer. Obviamente que as primeiras mulheres que se destacaram e tiveram o atrevimento de enfrentar a sociedade
foram mulheres de classe muito elevada, quer burguesas, quer aristocratas mesmo. Porque essas mulheres, além de terem tido acesso à instrução, a lerem, a serem mais esclarecidas, essas mulheres eram mulheres de poder, porque estavam em famílias de poder. Eram mulheres poderosas. É daí que é natural que as primeiras feministas eram realmente mulheres burguesas e eram realmente mulheres aristocratas. Esta questão, até hoje em dia assume outras valências, mas realmente há uma diferença muito grande entre ser uma mulher branca, de um estrato socioeconómico confortável, com instrução, com títulos académicos, do que ser, por exemplo, uma mulher pobre e negra. Há diferenças, obviamente diferenças, portanto, e como a minha filha uma vez me dizia, tu não vais falar do glass ceiling, é uma expressão que é o telhado de vidro, que está muito associado ao feminismo. Nas organizações, as mulheres que se vão destacando chegam a um ponto que estacam. Elas não conseguem subir mais na hierarquia. E como a miúda dizia, e bem, não vais falar de uma situação destas para uma assembleia de mulheres que não sabem como pôr comida na mesa no dia seguinte. Portanto, isto faz sentido. A Dora refere também que nos países sul-americanos, especialmente no Cone Sul, houve também forte influência do anarquismo, surgiram grupos defensores de técnicas e métodos anticoncepcionais e também registra a defesa da liberdade sexual, ou seja, os primórdios da tomada de posse do corpo pelas mulheres. O ponto seguinte da Dora é uma praia condescendente, a social-democracia. Ela começa por referir a penetrabilidade do socialismo de Marx e Engels na América Latina, referindo principalmente os países Chile, Argentina e Uruguai como aqueles que criaram os partidos socialistas mais robustos, e refere que foram a primeira força política que se propôs permitir o voto feminino. Menciona a obra de Augusto Bebel, A Mulher e o Socialismo. E depois ela destaca a Clara Zetkin, a Rosa Luxemburgo, a Thérèse Schlesinger e a Louise Muller. Eu descobri uma coisa que não tive tempo para explorar, mas queria partilhar convosco, que é o seguinte. Eu descobri que há uma investigadora portuguesa, portanto, a Clara Zetkin, viveu entre 1857 e 1933, e há uma investigadora portuguesa, a Isabel Cruz, da Universidade Aberta de Lisboa, que diz que, e ela tem um trabalho feito sobre isto, mas infelizmente é extenso e eu não tive tempo de explorar muito, só queria deixar esta nota. A Clara Zetkin foi com Friedrich Engels e August Bebel a principal teórica na questão das mulheres no movimento operário revolucionário alemão e internacional. Do que eu apanhei, a Clara Zetkin, que inclusivamente é pouco conhecida nos meios feministas, é um pouco invisível, ela conseguiu regimentar um número enorme de mulheres para o partido na Alemanha, a tal ponto que no início do século XX o número de mulheres que estavam associadas ao partido era de 10%, o que é imenso na época. É imenso na época, portanto eu queria vos dar também e queria também partilhar convosco um pronunciamento dela. Comprometida na luta de classe, a proletária tem a mesma necessidade de igualdade jurídica e política que a mulher de pequena e média burguesia e dos intelectuais.
trabalhadora dispondo da sua autonomia, ela tem a mesma necessidade que a grande burguesa de dispor livremente do seu salário. Mas, apesar de todos estes pontos de contacto no plano das reivindicações jurídicas e políticas, a proletária não tem nada em comum com as mulheres das outras classes no que respeita aos seus interesses económicos decisivos. Da mesma forma, a emancipação da proletária não será obra das mulheres de todas as classes, será unicamente a obra do conjunto do proletariado sem distinção de sexo. Ou seja, apesar de todo o ativismo, também ela, e como todos os movimentos operários, centralizam a luta na luta de classe e, de certa forma, consideram que uma emancipação da mulher vem por arrastamento à medida em que as desigualdades de classe desaparecessem. Mas eu, pessoalmente, acho que era conversa, acho que era mesmo a cultura patriarcal deles. Adora chegar a dar um exemplo de que era muito comum, mesmo no meio operário, quando subiam de escalão, quando passavam a um nível um pouco superior, a primeira coisa que faziam era retirar as mulheres do trabalho e pô-las em casa, a tomar conta dos filhos. E aqui em Portugal, por exemplo, eu ainda me lembro de não ser bem visto que um homem não conseguisse sustentar a mulher e a família. O meu pai, por exemplo, resistiu imenso a que a minha mãe tivesse recomeçado a trabalhar, só o fez quando eu tinha 15 anos, com a minha ajuda também. Porque nessa altura eu já fiz força pelo lado dela e ela acabou por deixar. Portanto, vejam que isto não é tão recuado como isso. Continuando. Em geral, os pontos de vista destas mulheres destas mulheres e dos movimentos tendiam a considerar o feminismo como uma via que expressava as necessidades das mulheres burguesas, já foi dito, e ela não parece ter mudado de opinião em décadas posteriores, mesmo quando, no fim dos anos 1920, foi representante soviética na Noruega e depois na Suécia. Uma das primeiras mulheres a trabalhar no serviço diplomático, peraí que me perdi, além de ter sido representante da União Soviética no México. Continuando. Agora, em relação ao voto, e esta é a primeira grande luta das mulheres europeias e norte-americanas, em relação ao voto. O primeiro país democrático a reconhecer o direito ao sufrágio feminino foi a Nova Zelândia, no ano de 1893. E este direito também só foi reconhecido depois de uma intensíssima luta liderada pela feminista neozelandesa Kate Sheppard. Seguiu-se a Finlândia, em 1906. E agora tenho uma surpresa para vocês. Também tenho muito gosto em compartilhar. Ora bem, a Carolina Beatriz Ângelo foi a primeira mulher portuguesa a votar e uma das primeiras mulheres do mundo. Em 28 de maio de 1911. O que é que a Carolina fez para votar? A Carolina, sabendo, obviamente, que foram as primeiras eleições republicanas para a Assembleia Constituinte, para o Parlamento, que aconteceram no dia 28 de maio de 1911, a Beatriz Ângelo dirigiu um requerimento ao presidente da Comissão Recenseadora do bairro onde ela iria votar, onde ela morava, onde ela habitava, alegando cumprir os requisitos estipulados pela lei, que dizia que podiam votar os cidadãos portugueses com mais de 21 anos, ela tinha 33, que soubessem ler e escrever, ela era médica, ginecologista e a primeira cirurgiã portuguesa,
e fossem chefes de família. Ela, infelizmente, era viúva. Claro que o pedido foi recusado e ela foi para o tribunal. Por coincidência, eu acho que não foi coincidência, o juiz João Batista de Castro era pai de Ana de Castro Osório, uma das mais destacadas feministas destes primórdios, e ele proferiu a seguinte sentença: excluir a mulher só por ser mulher é simplesmente absurdo e iníquo, e em oposição com as próprias ideias de democracia e justiça proclamadas pelo Partido Republicano. Onde a lei não distingue, não pode o julgador distinguir. E mando que a reclamante seja incluída no recenseamento eleitoral. Ela foi a única mulher, obviamente, e está aqui, é a notícia, é a transcrição da notícia que saiu no jornal imediatamente no dia seguinte, dizendo que ela tinha votado, mas infelizmente isso não teve continuidade, porque o que aconteceu foi, eles emendaram o texto e passaram a colocar que podiam votar os portugueses varões e o resto das coisas. Portanto, só em 1930, em 1931, aliás, é que as mulheres portuguesas conseguiram o voto com limitações, só estavam elegíveis precisamente as chefes de família. Depois, em 1968, houve outro avanço, portanto foram incluídas mais mulheres, mas em rigor só depois do 25 de abril de 1974 é que o voto se tornou universal e incluiu todas as mulheres, quaisquer mulheres. Voltando à nossa Dora, ela também faz uma grande referência a Alexandra Kollontai e à influência da social-democracia também russa, ao grupo de feministas surgidas durante o czarismo, a Alexandra Kornilova, a Sofia Perovskaya, a Rosalie Luxemburger, e o surgimento de um partido inteiramente dedicado às causas das mulheres. A partir daqui, a Dora faz uma subdivisão das ondas dos feminismos, fala nos feminismos da segunda onda, que se dão a partir da Segunda Guerra Mundial. Eu também queria dizer uma coisa, que é, as duas guerras mundiais aqui na Europa têm uma repercussão muito positiva na maior liberdade das mulheres e no facto das mulheres começarem a ter outras funções. No que, por exemplo, a Inglaterra, que era um dos países mais ativistas feministas, morreram muitos homens durante a Primeira Guerra Mundial. As mulheres tiveram fatalmente que assumir funções que não era costume. E ganharam muito em espaço, não é? E em representatividade. Aliás, também com restrições, o voto é dado às mulheres em Inglaterra em 1918, logo a seguir à Primeira Guerra. A Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. Eu não sei se toda a gente sabe isto. Aqui é um bocadinho folclórico saber. A Rainha Isabel, que faleceu, não é? A Rainha Isabel I, durante a Segunda Guerra Mundial, conduzia uma, muito jovenzinha ainda, e princesa só, ela conduzia uma ambulância, o que era de facto uma coisa inusitada, não é? Mas muitas mulheres conduziam ambulâncias e fizeram serviços que não era costume, precisamente por estar em guerra, por muitos homens estarem mobilizados, por muitos morrerem. Portanto, a Segunda Guerra, como a Primeira, tem importância aqui, tem impacto para a emancipação das mulheres, sim. Mas este feminismo de segunda onda é também aquele em que Simone de Beauvoir escreve O Segundo Sexo, em 1949, que é uma obra em 2 volumes que se tornou seminal e extremamente referenciada por todos os movimentos feministas, e de onde sai a célebre frase: não se nasce mulher, torna-se mulher. O Segundo Sexo é uma obra essencial do feminismo e as suas considerações acerca de condicionamentos sociais que levam à construção das categorias como mulher ou feminino
e que estão na base da opressão das mulheres são hoje amplamente consensuais, são amplamente aceitos. Este livro criou um escândalo enorme, transversal às sociedades, desde a Igreja Católica ao governo da União Soviética. E quando o livro apareceu, já estavam superadas por ter alcançado seus objetivos as reivindicações sufragistas. A Simone de Beauvoir expõe os desenvolvimentos da opressão masculina por meio da análise da história, da literatura e dos mitos, atribuindo os efeitos contemporâneos dessa opressão ao facto de se ter estabelecido o masculino como norma positiva. O mundo masculino apropriou-se do positivo, que é ser homem, e do neutro, que é ser humano, e considerou o feminino como uma particularidade negativa, a fêmea. Em consequência, a mulher foi identificada como o outro, o que levou a uma perda da sua identidade social e pessoal. O sexo feminino é limitado pelo conjunto inteiro do patriarcado. A obra tem 2 volumes. No primeiro, a Simone apresenta factos e mitos sobre as mulheres, analisando múltiplas perspectivas, incluindo a biológica, a psicanalítica, a materialista, a histórica, a literária e a antropológica. A autora esclarece que nenhuma delas é suficiente para definir a mulher, mas cada uma delas contribui para dar uma definição da mulher como a outra, o outro, diante do masculino. É no segundo volume que está a famosa afirmação: não se nasce mulher, torna-se mulher. E Simone de Beauvoir procura mostrar o absurdo da afirmação de que as mulheres nascem femininas e devem ajustar-se ao que esse conceito supõe em seu tempo e na sua cultura. Por meio da análise dos papéis de esposa, mãe e prostituta, ela mostra como as mulheres, em vez de realizar-se por meio do trabalho e da criatividade, são obrigadas a seguir vidas monótonas, tendo filhos, cuidando da casa ou sendo meros receptáculos da libido do homem. A pensadora propõe uma série de demandas para conseguir a emancipação feminina. O mais importante é que se permita à mulher realizar-se por meio de projetos próprios, com todos os perigos e incertezas que eles possam acarretar. É inegável a influência da Simone de Beauvoir em todo o feminismo moderno. Nos anos 60, os anos 60 têm um contexto político de Guerra Fria, de revoluções pós-coloniais, de agitações dos segregados, com a Guerra do Vietnã, movimentos estudantis, movimentos sociais como os hippies. Isto passa-se tanto nos Estados Unidos como aqui na Europa. Há o célebre Maio de 68 na França. Portanto, há muita agitação social. E esta é a fase da terceira onda. E se a segunda onda foi a disposição do corpo por parte da mulher, esta terceira é aquela em que realmente a mulher emancipa e passa a ser dona do seu próprio corpo. Antes de eu ainda vos dar aqui também uma informação que eu acho que é engraçada. A Dora fala em Verena Stolk, de origem alemã, radicada desde pequena na Argentina e que estudou em Oxford. E depois se radicou em Cuba com a família e mais tarde no Brasil, onde dedicou trabalhos pioneiros à situação das mulheres na área rural. Depois mudou-se para a Espanha, lecionou na Universidade Autónoma de Barcelona e escreveu Sexo está para género, assim como a raça está para a etnicidade, que estão em 1992. Ora bem, o surgimento dos anticoncepcionais em forma de pílula é uma verdadeira revolução que modificou as atitudes relacionadas à sexualidade e eu gostava muito de vos apresentar a mulher que eu acho que muito pouca gente sabe que nos permitiu termos pílulas anticoncepcionais. É a Catherine McCormick. A Catherine McCormick era uma mulher podre de rica.
que ainda por cima já era rica, depois o marido morreu, ela ficou com uma fortuna gigantesca. Nasceu a 27 de agosto de 1875, aqui é uma foto dela jovem, e foi uma sufragista filantropa que acabou por financiar a pílula anticoncepcional, quando em 1953 ela tomou conhecimento das pesquisas de Gregory Goodwin Pincus, que foi realmente o criador, o inventor da pílula, e que já estava a desenvolver desde 1951, ela financiou-o. Ela deu-lhe o dinheiro que era necessário para o fazer. Porque precisamente uma das suas grandes lutas sempre foi que a mulher controlasse o número de filhos que podia ter. Portanto, esse controle da natalidade para as mulheres. Já, só para deixar algumas notas sobre ela, ela foi fundadora de uma série do Instituto de Endocrinologia na Escola de Medicina de Harvard e criou uma residência, isto é muito impactante. Ela criou uma residência para mulheres estudantes no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que ainda hoje existe, e se chama McCormick Hall, que permitiu que a frequência das mulheres aumentasse 3% para 40%. Existe até hoje uma fundação McCormick que continua a financiar diversos projetos e muitas questões relacionadas com as mulheres. Pronto, mas esta mulher, Catherine McCormick, devemos-lhe muito. Eu, pelo menos, considero-me devedora, por mais que o Pincus fosse um bom cientista, se não tivesse o dinheiro, ele não teria conseguido criar a pílula anticoncepcional. A terceira onda, segundo a Dora, é dos anos 80 e 90. As críticas, pronto, é a década das críticas que sofreu a linha hegemónica feminista mais identificada com a condição existencial das mulheres brancas, de classe média, profissionais e, em geral, com mais educação formal. É claro que, sobretudo na América Latina, isto é uma questão muito importante, porque muitas mulheres afrodescendentes ou originárias de países orientais, africanas e outras procedências latino-americanas não se sentiam contempladas com este enfoque hegemónico e criaram alternativas teóricas e também estratégias de vínculo. A Dora enumera imensas mulheres significativas, é que é imenso, vocês também são supostas a ler, a todas estas mulheres que são, de facto, referenciadas pela Dora como mulheres importantes nestas décadas de 60 a 90, mulheres pioneiras no moderno feminismo. Mas, curiosamente, e em relação a estas questões raciais, ela não refere uma mulher que eu acho que é mesmo muito importante, que é a Angela Davis, e que eu vou recordar aqui. Célia, Já sei, está para acabar. você está resumindo para a gente já terminando, para a gente também ter um tempinho para poder conversar? Estou a terminar. Tá, ok. Quero sair daqui, mas pronto. Ok, isto é da Simone e a Angela Davis. Pronto, este é um livro dela de 2016, Mulheres, Raça e Classe. Pronto, estás a ver, já estou a despedir-me. Quem é que são estas três idiotas? A Sofia, a Zina e a Célia. Isto foi em Londres, em 2018. Eu partilho isto porquê? Porque estes roteiros temáticos podem ser aplicáveis em qualquer cidade do mundo. Em 2018, em Inglaterra, celebrou-se precisamente o centenário do movimento do voto às mulheres, em 1918. E houve imensas iniciativas durante o ano todo, celebrando o voto das mulheres e a emancipação feminina. Um deles eram 2 percursos temáticos pela cidade de Londres, sobre a história do sufragismo e do feminismo em Inglaterra. Nós íamos a pé, éramos todas mulheres, a Zina era a nossa guia.
e a Sofia é a minha filha e a outra sou eu. E nós fizemos, eram 2 dias de seguida, percursos muito interessantes, que iam desde a casa da Wollstonecraft, por exemplo, que já foi falada aqui, até aos Correios. E porquê os Correios? Porque foi a primeira instituição pública que deu trabalho a mulheres. Pronto, e com isto me despeço. Acabei. Ok. Obrigada, Célia. Beleza. Ok. Bom, então agora, obrigada, Eurídice, desculpa, Célia. Linda sua filha, viu? Vamos agora, então, deixar aí a palavra aberta, né, gente? Para quem leu, para quem já leu a introdução, quiser fazer alguma colocação, algum comentário sobre o que as amigas já colocaram aqui, ou sobre suas próprias impressões da sua leitura. Aí eu acho que só peço para que levante a mão, né, ou coloque a mãozinha aí para a gente poder se organizar, tá bom? A Jacira levantou a mão, e aí as outras vão colocando na sequência, tá bom? Pode falar, Jacira. Bom, antes de tudo, quero agradecer imensamente a colaboração das 2 companheiras, excelentes contribuições, porque não se limitaram, nenhuma das 2, a analisar o texto, que é fabuloso, do livro, que vale a pena ler. Quem não leu ainda, eu indico que leia, porque é muito bom. Mas também trouxeram outras contribuições, né, que valorizaram muito essa discussão. Então, antes de tudo, muitíssimo obrigada, gratidão por esse trabalho da Marina e da Célia. Eu quero fazer uma pergunta, vou fazer para as 2, vou deixar aí, talvez a Lídia queira comentar, não sei. Na minha leitura do livro, para além de constatar que realmente as mulheres revolucionárias foram mulheres instruídas e que tinham conhecimento político e que tinham dinheiro, me pareceu muito forte a presença da esquerda. A autora, ela até menciona algumas ações que mulheres inclinadas à direita conseguiam realizar porque encontravam uma resposta na sociedade conservadora do seu tempo, muito ligadas à religião e etc. Mas eu queria saber qual foi a percepção das 2 colegas que estudaram também, talvez da Lídia, se for possível, se confere com essa minha, de que elas, de uma certa forma, elas não, na minha percepção, elas não pensaram inicialmente na libertação das mulheres, que elas usaram a necessidade da libertação das mulheres para levar adiante um projeto político, tanto que muitas delas se tornaram representantes políticas. Muitas não conseguiram, mas tentaram se eleger a partir da conquista do voto. Uma outra constatação que eu fiz foi que uma das primeiras bandeiras, era até natural que fosse, porque a mulher não votava, mas uma das primeiras bandeiras foi o voto feminino. Então, eu queria saber se as colegas perceberam essa tendência, ou se não é nada disso. Ou seja, a busca pelos direitos feministas foi o carro-chefe, ou o carro-chefe era a emancipação política, a predominância da ideia política que levou à emancipação das mulheres? Eu não sei, a realidade sul-americana, eu não sei exatamente.
a própria Dora refere que, embora mais ou menos relacionáveis com os tais períodos do feminismo, a movimentação é mais lenta, digamos assim, em relação aos feminismos. Mas também refere que é na década de 80, 90 que começam a surgir as primeiras mulheres ligadas ao poder. Não é? Não sei como é que isso foi. Eu não tenho conhecimento na Europa, no meu próprio país, de que alguma vez, meramente pela causa feminista, alguma mulher tenha ascendido a poder político. Isso continua até hoje associado. São partidos de esquerda e, por exemplo, nós temos um partido aqui, que é o Bloco de Esquerda, que é liderado por mulheres. É o único partido que temos em que a liderança é feminina. E são feministas. Mas não é essa a bandeira principal delas. Elas têm um ideário de esquerda e, como ideário de esquerda, são feministas também, entendes? Portanto, eu pessoalmente não vejo essa experiência direta do tipo, eu vou ser feminista que é para ascender a cargos políticos. Aqui não, e que eu saiba na Europa, não conheço tudo, mas nunca ouvi falar que fosse um partido feminista, por exemplo, que conseguisse o poder. Nunca vi. Eu não sei se tem alguém inscrito, Sandrinha, mas é só para complementar um pouquinho aí o que a Célia falou. Eu penso que a questão política, ela está no cerne da questão, Jacília, porque é pela via da política que você existe na esfera pública. Essa é uma coisa. E depois, porque é pela política que se faz a transformação da sociedade. Então, alcançar essa questão ela é fundamental, né? Alcançar pela via da política, que é o que a gente mais tem no Brasil, né? É a questão da representatividade política, que é uma questão no mundo todo, mas no Brasil é uma coisa muito problemática. Agora, eu tenho uma crítica ao texto da Dora, porque ela não traz no uso o movimento. Até a Célia falou da Angela Davis, que é toda a questão da interseccionalidade, porque ela é historiadora, né? Então ela está tentando travar a questão da história, dar visibilidade às mulheres e dizer, ela como historiadora, ela está tentando contar essa história do feminismo, né? Mas quando aparece nos Estados Unidos a questão emblemática com o racismo e com as questões de classe, aí as mulheres mais populares começam a aparecer. De fato, quando a gente olha para essa história toda, quer dizer, o protagonismo era de mulheres abastadas, mulheres, né, com letradas, né, com condição de... Mas isso vai, nos Estados Unidos, né, especificamente, a partir da década de 60, vai começar a mudar com o movimento negro, porque a gente precisa pensar também o racismo estrutural junto com o machismo estrutural. E aí, essa questão do racismo meio que sufocou toda e do colonialismo, porque a gente tem que botar uma lupa nesse texto para a gente fazer uma discussão decolonial ou descolonial. A gente precisa dizer, entender que houve um apagamento histórico das mulheres por toda a história. Então, ela vai catando, né? Ela vai dizer, a história parece que é contada pelos vencedores. E aí não foram as mulheres as vencedoras, as mulheres foram as oprimidas ao longo da história. Mas elas existiram, fazendo aquilo que foi dito aqui pela nossa primeira companheira, né? A Marina, que é as frestas, né? As rupturas possíveis. Por isso que eu acho que voltar ao conceito de agência e de rupturas, pequenas rupturas, frestas, né?
que você vai fazendo essas transformações. Mas é só nos Estados Unidos, na década de 60, que a gente começa a ver as feministas do meio popular, digamos assim, e aí a gente tem o grande ícone Angela Davis. Quando a gente vem para o Brasil, na literatura, né, quando a gente vê também no campo da literatura, então a gente vai vendo como é que essas mulheres, Carolina de Jesus, por exemplo, consegue dizer, sou mulher, sou negra, nananã. Então a gente periférica, mulher negra periférica. Mas é muito recente isso, muito recente. Houve durante muito tempo uma profunda desconexão, né? Que a gente hoje tem no Brasil. Mas acho assim muito interessante o registro que ela faz de mulheres das quais seria impossível a gente esperar, como aquela freira em 1600, uma freira, né, desafiar o patriarcado, escrever os textos que ela escrevia. Então acho esse registro fantástico. Mas me chamou muita atenção essa questão política, porque ela é muito presente. Quando a gente começa a ler, você se encanta com o livro por conta das bandeiras que ela defende, né? Ela já vai direto na questão das injustiças sociais. Então, você já, de cara, você se encanta com a autora. Mas daí, quando você vai lendo, você vai percebendo a inclinação forte que ela tem, né? Ela, autora, porque se não fosse dela, ela não conseguiria perceber esse movimento na história da humanidade, né? Cada um faz a sua leitura da história da humanidade. Então, aí eu fiquei me questionando quanto dessa influência política levou a essa história do livro e quanto o feminismo, digamos, real, vivenciado ao longo da história, influenciou a política. Mais alguém levantou a mão? Posso fazer um comentário, Jacira, sobre essa questão? Eu fico aqui pensando, e se não fosse por esse viés político, seria o quê, então? Né? Porque se fosse deixar, então, correr o curso natural, a gente estaria lá estaca zero ainda, né? Nós não teríamos conseguido nada se não fossem essas mulheres e se não fosse por viés político. Né? Por então, isso que demorou... Não sei se dá para dissociar um pouco, acho que a Lídia falou. Lídia, só um minutinho, vou aproveitar a fala da Sandra e me dar uma pergunta. Se você tem conhecimento de outros livros com outro viés político que trate do mesmo tema. Sim, e a Marina também queria falar, depois a Lídia responder. Eu acho que tem, né? Tem sim, principalmente, eu não estou sabendo aqui de cor, mas eles existem e tem um viés são os estudos do feminismo decolonial, que vai trazendo bem essa questão da política, porque é aquilo que eu falei, quer dizer, sem a política, você não tem a mulher dentro da esfera pública e não tem a transformação da sociedade. Então, assim, imagine que todas essas mulheres maravilhosas foram ditas aí, foram necessárias para que a gente estivesse aqui hoje, sem dúvida. Mas, quando a gente olha a condição delas, né, são condições de mulheres intelectuais, etc. Mas elas demorou muito a alcançar a questão política. Muito. Ainda hoje, a gente tem a violência política é muito forte. E a participação da mulher na política ainda é muito limitada. Então, o que a gente tem é que a gente vive uma emancipação parcial, né? Enquanto a gente, de fato, não estiver no poder político, junto com os homens, né? Mas eu posso depois ver isso aí e mandar no grupo, tem literatura sobre isso mais, com essa pegada mais. Não, a tua pergunta é difícil de responder, Jacira, mas só a título de curiosidade, quando começou um pouco antes da primeira onda, a preocupação das mulheres não era com a questão do direito ao aborto, com o direito à reprodução, elas estavam preocupadas com o patrimônio, porque elas não tinham direito ao patrimônio.
Então, era uma vertente bem conservadora, e era tão conservadora, e elas têm razão, que foi depois da década de 60 e 70 que começou a trazer a mulher negra para a discussão, porque enquanto elas discutiam as questões das mulheres, elas eram servidas pelas mulheres negras, né? Isso é uma outra questão. E, na atualidade, a gente está vendo muito o assédio feminino, assédio político nas mulheres, né? A denúncia no Brasil todo com isso eu tenho muita dificuldade de guardar nomes, né? Mas nós temos vários exemplos aqui no Brasil de assédio. Vou tirar a imagem que está começando a tremer. De assédio político, né? Então, e uma coisa que tinha no meu texto, que eu fui pulando uma série de coisas, mas o que houve de comum um pouco foi a questão da escravidão. O movimento das mulheres e a questão da escravidão foi um momento que elas se encontraram que mulheres e os escravos estavam passando pela mesma situação. A análise de Proudhon que ela falou ali era com relação ao homem negro e à mulher negra também, porque dizia que o homem e a mulher negra tinham cérebros diferenciados. Então, essa questão também é preciso ser levada em consideração. Mas nós incorporamos mesmo agora no início do século XXI, que nós estamos crescendo um pouco mais, na minha avaliação. E aí a gente só consegue isso pela perspectiva da interseccionalidade. Então, intersecção é pensar raça, classe e gênero, né? Então, como é que isso se coloca? E durante todos esses feminismos que a gente viu ao longo da história, né? Você só vai ter o feminismo negro no século XX, depois da segunda metade do século XX. Então, assim, é tudo muito recente. Quando o feminismo faz... Deixa ele aqui, meu filho, deixa, porque quando o feminismo vai incorporar as lutas LGBTQIA+, isso é muito recente. Então, se a gente... Né, ela traz essa história, mas essa história ainda é muito maior, né? A gente precisa resgatar coisas, elementos que são elementos mais atuais, digamos assim, da própria luta feminista. Agora, amigas, eu só vou interromper um minutinho. A Rita saiu a Rita precisa sair. As meninas estão em tradução. Eu vou explicar. A Rita precisava sair, ela pediu para sair, que ela tem um compromisso muito urgente, então eu vou cancelar aqui, nesse momento, a interpretação, tá bom, gente? A Mônica estava com a mão levantada. Mônica, pode falar. Era só duas coisas rapidinhas, Sandra. Uma é o que, em cima do que a Marina estava falando, né? O que aconteceu, acho que essa semana, quando a Sadi estava numa entrevista e ela chamou a atenção de um outro repórter com relação à questão de dizer que era para a Gleisi ir também para a China, junto com a Dilma, né? Que é uma coisa que só acontece, né? A perseguição à mulher na política aqui. E a gente está sofrendo isso constantemente. E a outra questão foi também que eu concordo com a Marina, porque eu percebi muito a questão do capitalismo ali surgindo. A participação prioritária que eu percebo que ela adora cita no livro é a questão da briga pelo patrimônio, né? Na verdade, todo o resto eu percebi que veio a reboque. Então, aí precisava se votar, participar da política, e isso tudo foi uma crescente. Mas a prioridade era a mulher passar a ter posse do seu capital, porque o capital não era direito dela. E aí foi o capitalismo já surgindo, ela foi necessária para o início, para poder brigar, e aí quando vai liberdade, fraternidade e igualdade, para ali, e a partir dali a mulher é jogada para o escanteio. Que mulher? Só as mulheres brancas da burguesia, as mulheres que tinham um certo nível de instrução. Mulher, a questão racial
Até então, não importava em nada. A briga não era uma briga pelas mulheres, não era uma questão ainda do feminismo como nós temos uma visão hoje. Era uma questão pelas mulheres brancas, pelo seu patrimônio. E aí depois veio a reboque todo o resto. Essa foi a visão que eu tive na leitura que eu fiz. Não posso... Isso, rapidinho só. Amigas, assim, eu gostaria de, nesse momento, a gente tem uma sugestão que a Jacira fez, né, a respeito do que a Marina hoje falou para a gente, e o que a Célia também nos apresentou, que vocês nos compartilhassem com a gente, né, os trabalhos. E eu vi que vocês fizeram algumas falas, né, que eu percebi que vocês até escreveram. Então, que isso se transformasse aí num artigo, né? A Jacira colocou como sugestão que isso seja como um artigo, para que a gente possa publicar no nosso blog. Não precisa ser uma coisa muito longa, né? Mas e também complementasse esse trabalho que vocês fizeram em PowerPoint, tá? Acho bem interessante. E aí, depois disso, não sei o que vocês acham, Marina e Célia, se vocês topam isso, né? Depois disso, eu pensei também de compartilhar agora com vocês a divisão das próximas reuniões que a Lídia fez, né, dos capítulos, para que a gente já defina para a próxima reunião de abril quem que vai poder fazer para a gente esse resumo, né, para a gente poder conversar. Eu acho legal a gente também enfatizar, assim, o tempo de fala, para que a gente também possa fazer uma conversa maior, né, entre nós. Então, eu não sei, por exemplo, a Mônica falou da impressão que ela teve, da leitura dela, né? Seria legal cada uma de nós falar alguma coisa sobre, né, da impressão que teve sobre aquele capítulo, alguma coisa que destacou, alguma coisa que chamou atenção, uma dúvida que ficou. Acho que é legal na participação do grupo, além desse resumo inicial, né, que vai ser apresentado, que a gente também coloca algumas coisas. Vocês concordam comigo ou não? Ok? Então, Célia e Marina, se vocês puderem transformar isso tudo num texto legal para a gente e compartilhar até as slides, se quiser, a gente pode montar um trabalho e publicar, eu estou aguardando, tá? Pode mandar para o movimestre@gmail.com e aí a gente vai conversando, a gente vai se falando. E eu vou compartilhar com vocês aqui, agora, a questão das próximas reuniões. Deixa eu ver onde enquanto a Sandra vai compartilhando aí, eu fiz uma proposta, que assim, a gente terminou a introdução, e a gente viu como essa introdução é rica, maravilhosa, né? Aí agora ela vai passar para a história, quer dizer, trazendo aí a história de cada país, como é que é a história do feminismo lá, né? Dos feminismos lá. E aí eu pensei que a gente pode fazer a primeira parte, tanto a primeira como a segunda, num movimento assim, meio de painel, porque ela fica falando do contexto de cada país e de cada mulher, então ela vai citando várias mulheres e tal. Então a gente pode fazer, eu gostei demais da apresentação das meninas, foi incrível, maravilhosa. E porque exatamente essa primeira parte, ela é bem intensa e tudo. Agora, a segunda parte, ela vai falando mulher tal, mulher tal, mulher tal, e ela vai expondo para a gente, porque o que a Dora quis foi dar visibilidade a ela. Sandrinha, pode ir botando, se não conseguir... Eu estou só tentando achar, achei. Pronto, aí a gente, na primeira parte, ele traz México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Cuba e Costa Rica. Eu pensei da gente dividir, né? Porque é muito país, mesmo que a gente faça um painel, vai ficar muito. Aí, essa é a primeira parte, seria abril e maio, dividido. E em junho é onde a gente tem mais representatividade, porque o que eu acho bacana é que cada mulher de cada país possa falar do capítulo referente. Então, por exemplo, se a gente tem aqui no grupo mulheres do Paraguai, mulheres da Argentina, mulheres do Uruguai, mulheres do Chile e por aí vai, a gente possa trazer aí essa representatividade. Cada mulher de seu país possa falar um pouco sobre ele, porque ela faz um pouco sobre o contexto, enfim, tem coisas que quem mora no país vai saber mais, né? Então, essa foi a ideia é a gente terminar
em julho ou agosto, dá uma baixadinha aí a gente, a segunda parte em agosto, porque lá em julho ele vai falar do século XXI, que eu acho que é mais interessante. Eu já estudei esse livro todo com o meu grupo de pesquisa daqui, ele, às vezes, se a gente não tomar cuidado, ele é enfadonho. Por quê? Porque ele vai falando mulher tal, mulher tal, mulher tal. É bacana, porque ele vai dizer, elas existem, elas mudaram a realidade do feminismo no seu país. Mas, para a gente trazer um debate assim, bem conceitual e bem propositivo, essa parte do feminismo. Então, eu pensei, mesmo que fique em muitos países, ele ficasse em painel, assim, resumido, entendeu? Fulano, ciclano, ela fala do contexto, né, do movimento, das transformações socio-históricas de cada país desse e tal. Então, pudesse dar uma resumida, entende? Para que a gente pudesse ir conhecendo o movimento feminista de cada país e depois chegasse no século XXI. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Sandra, posso fazer uma sugestão? Só queria entender, a primeira parte vai até junho, como é que você falou, Lídia? Não, a primeira parte está aqui, a primeira parte é abril e maio. Aí a segunda parte é junho. Segunda parte. E termina em agosto. Entendi. Porque aí, em setembro, a gente pode pensar um livro mais com essa pegada, Angela Davis, a gente pode pegar uma pegada intersecção, né? A gente pode pensar outras obras mais, digamos assim, que possa trazer um suporte teórico, não só histórico, mas teórico também. Jacira levantou a mão. Pode falar, Jacira. Eu queria fazer uma sugestão que me ocorreu lendo, porque eu li todos esses países da América Central já. Então, o que eu observei ali? Tem algumas mulheres, muitas delas, que migram. Elas têm uma história na Guatemala, depois elas migram para Honduras, a mesma mulher vai ter uma história lá em Honduras. Então, quando eu estava lendo, o que me passou, Lídia, vê se você gosta da ideia, foi fazer uma tabela que dá para a gente destacar o país e a mulher, o país e a mulher. Então, quem fizer essa parte da América Central pode fazer isso, que vai dar legal para falar, porque... E aí, numa outra coluna, destacaria os acontecimentos principais, as publicações principais, dá para pôr várias colunas ali. As principais publicações, os principais eventos, as principais conquistas. Eu acho que vai ficar bem bacana, não sei o que vocês acham disso. Por quê? Porque é isso que a Lídia está falando, pode ficar muito enfadonho, cansativo, você ficar... vai e volta. Essa mulher vai aparecer depois lá no outro país e vai ter que falar dela de novo. Enquanto que, se a gente fizesse uma tabela, você já mostraria uma vez só. O que você acha? Foi essa a minha proposta, que ficasse como um painel, assim, uma tabela mesmo, né? Que a gente pudesse resumir cada mulher, quem é ela, porque ela vai citando a história de cada país, né? Então, chega a hora que ela chega no Brasil, né? Então, aí lá depois, na parte terceira, que ela vai falar sobre as questões emergentes do século XXI, por exemplo, ela fala de novo com ele não, né? Então, é isso, a gente faz como se fosse um painel mesmo, enxuto, mais resumido, que é melhor para a gente intervir, debater, ter mais tempo e tudo. O que eu gostaria que as nossas amigas desses países, né, principalmente da costa, que pudessem estar fazendo esse painel, tabela, que vocês tiveram a mesma ideia. Mas hoje não temos nenhuma das amigas desses países. Não sei se alguém daqui gostaria de fazer ou se valeria a pena a gente fazer o contato com elas.
Eu quero me colocar à disposição para ajudar, Sandra, porém, eu estou com alguns impedimentos. Eu vou viajar agora para Cuba e para o México, e depois eu vou viajar para Portugal, eu vou ficar um tempo lá com os meus netos. Então, eu acho que seria bom deixar as colegas que estão mais disponíveis falar e eu para um momento posterior, não sei, mas eu estou à disposição para ajudar dentro dessa limitação aí que eu vou ter. Eu acho que, se eu não me engano, a Nelly tinha se colocado à disposição para falar sobre esse período aqui no México. Não sei, vocês lembram? Foi a Clara que queria falar México e Porto Rico. Porto Rico, embora Porto Rico não está falar. Englobado aí, mas pode falar de Porto Rico. Mas aí precisaria ter o contato com ela e ver se ela pode, né? Porque teve tinha uma data que ela não poderia, não sei se era hoje. Pode fazer um ajuste também com o calendário, porque eu acho que vai ser legal a participação da Clara. Eu queria sugerir que a gente convidasse a Eurídice para falar da parte da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia. Mas é que já em maio, né? Aqui, Eurídice. Estou colocando aqui, Eurídice. Aqui na parte de baixo, vamos resolver o de maio, né? O de abril, gente, que está próximo, né? Porque já falta 15 dias. Tem que conversar com a Clara primeiro. Mas será que ela faria de todos esses países? Isso aí é América Central, Sandra. Acho que não dá para fazer separado. Tá bom. Vou falar com a Clara, então. É Clara Ramon, né? Eu não lembro agora, acho que é isso. Clara Ramon. E aqui em maio seria a Eunice e mais alguém. Se ela precisar de ajuda, eu posso entrar em abril, certo? Que dia que vai ser? Que dia que vai ser em abril? Só para eu agendar. 1º de abril. É a Lídia que está falando. Não é mentira, viu? Eu tenho um problema para 1º de abril, ó. Eu não estava me lembrando. O 1º de abril é o aniversário do meu neto, esse aqui que apareceu. Os 2 anos dele, vai ser exatamente no sábado. À tarde, então eu não vou poder participar nesse dia. Não dá para mudar para o 8 de abril, Sandra? Eu acho que 8 é Semana Santa, né? Não, mas para mim está ótimo. Peraí que eu já vejo. Precisa ver a agenda da... A agenda aqui, o sábado é muito concorrido. Peraí. Por mim não teria problema, e mesmo se for preciso a gente... No 8 é a emenda de feriado, né? Dia 7 é a semana, sexta-feira santa, sábado de aleluia, e no 9 é Páscoa. Se quiserem fazer, não sei se vão viajar. Mas o Zoom está liberado? O Zoom já provavelmente está, né? Se a Alcione está falando, provavelmente não tem nada marcado, né? A gente só não marcou também por causa dessa questão, mas eu não vejo problema mesmo. Nós temos uma companheira cubana, não temos, não. Eu imaginei que tivéssemos uma... A gente tem, Lídia, mas a internet deles é muito ruim, por isso ela não participa das nossas lives. Eles têm problema com a internet. Vamos fazer o seguinte, vou conversar com a Clara, e aí a gente vê se ela consegue dia 1º ou dia 8, e aí conforme for, se for dia 8 a Lídia pode, né? Isso, e aí ficaria a Lídia e a Clara. Que ali a Lídia no dia 8 seria melhor. A gente faz um dia 8, acho que eu não vejo mais problema em relação a isso, porque a não ser que a pessoa, onde a gente estiver, a gente pode conectar, né, gente? Então, Pode. Hoje não tem muitos limites, né? Não tem muita desculpa. Tá, vamos deixar, então, ou 8, né? Vou colocar aqui, ou 8. E a gente confirma, então, durante a semana, tá bom? Ah, ótimo. E aí, aqui já para outra parte, a Eurídice, ela está entendendo o que a gente está falando? Eurídice? Bueno, lo poco que te estoy entendiendo es que quedaría la presentación de Venezuela para el 6 de mayo. Não é só a Venezuela, sim. Todos esses países aqui. Hay que exponer los 5 países. Os capítulos que tratam, né, dessas... Okay. Eurídice, el libro hay una secuencia de países. Sí, yo lo leí.
esta sequência está junta e hace sentido que se hable sobre todo en un único día. Ok, entiendo. Haciendo una comparación de un con otro. Ya te entiendo. Ver elementos comunes de lo que ha sido el movimiento del feminismo en esos 5 países. Exatamente. Perfeito. Ok. E aí Sim. pode dar uma resumida, Eurídice, resumir, né? Claro, claro, porque se supone que todas hemos leído el texto, lo que hay que resaltar Sí, los sí. aspectos principales. Então, vamos deixar até aqui, né? Acho que a gente já definindo até maio, e depois a gente, mais para frente, a gente resolve os outros. Pode ser assim? Sim, apesar que o Uruguai tem a Nelly, que também queria falar. Quem? A Nelly, no Uruguai. Então, vou conversar com ela, né? Provavelmente aqui, né? Pode ser em junho, já aproveita e fala. A Nelly. Hoje ela está promovendo um evento, a Nelly. Ela está promovendo um evento hoje no Uruguai. A Nelly, gente, é uma lutadora, viu? Ela está alavancando um movimento no Uruguai que é uma coisa extraordinária, praticamente sozinha. Começou praticamente sozinha. Muito bacana. Então, já vamos deixar ela aqui já, né? Porque aqui pode ter mais uma pessoa também. Aqui é mesmo em maio, né? Se a Eurídice quiser dividir com a Yolanda, mais alguém, né? A própria Jansen, né? A Jansen Ventura. A Jansen Ventura, exatamente. Aí pode dividir, né? Para fazer um trabalho, fica legal. Tudo bem assim, gente? Muito bem. Muito bem. Então, é isso. Eu vou compartilhar depois com vocês, definir a data do dia 1º ao dia 8, conversar com Clara, com todo mundo, e aí a gente volta no dia 1º ou dia 8, tá bom? A Jacira me pediu para fazer um compartilhamento aqui no final, e foi a incitação que a Marina fez para a gente no final do trabalho dela, da apresentação dela, da Rita Lee. Aí eu consegui aqui, para a gente encerrar com a Rita Lee, para as brasileiras que conhecem, as nossas amigas que não conhecem, vão conhecer aqui a Rita Lee, a nossa roqueira, e a música, exatamente a música das frases que a Marina colocou para a gente. Tá bom assim? Vou lá. Vou ver se eu consigo compartilhar direito. Mulher louca pra caramba. Toda mulher é louca. Sendo mulher, eu escancaro os tabus, mas não revelo os mistérios. Mães assassinas, filhas de Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas gatunas, quengas do cio, esposas drogadas, tadinhas, malvadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz. Toda mulher se faz de doidada, toda mulher é meio Leila de Bis. Garotas de Ipanema, minas de Minas, louras morenas, messalinas, santas sinistras, ministras bombadas, sinhadas elíticas, beneditas estupradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de doidada, toda mulher é meio Leila de Bis. Paquitas de paquete, xuxas em crise, macacas de auditório, velhas atrizes, patroas babacas, empregadas sandonas, ladronas na cama, gigantes, orgulhadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz,